A ideia desse curso foi trazer à discussão alguns pontos importantes do projeto do Código de Processo Civil, que hoje está na Câmara aguardando apreciação. Hoje a gente vai conversar sobre audiências e provas nesse novo código, e a gente vai ter outras 3 palestras no curso, então, desses 4 dias. Amanhã a gente vai ter o professor Gilberto Bruschi, que vai tratar, então, dos recursos no novo código, no projeto do código, as principais novidades. A gente terá na quarta-feira o Fabiano Carvalho, que tratará do incidente de resolução de demandas repetitivas, que também é uma novidade no projeto do CPC. E finalizando o curso na quinta-feira, tutela de urgência e tutela de evidência, que será objeto de apreciação e palestra do professor Dr. Rogério Licastro Torres de Mello. Então, a ideia é passar um panorama geral do que se pretende com esse novo código, até para a gente já ir se acostumando com o que virá pela frente, se de fato aprovado esse projeto. Antes da gente iniciar, eu também gostaria de mandar um abraço para aqueles que nos acompanham pelo curso, então, telepresencial, por conta do convênio da Associação dos Advogados com a OAB, através da Escola Nacional de Advocacia. E eu não vou aqui mencionar cidade por cidade, porque é uma lista bastante grande, mas vou mencionar os estados, e para esses colegas eu quero mandar um abraço especial. Então, aos colegas do estado das Alagoas, do Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina. No caso específico de Santa Catarina, eu queria fazer uma observação, que hoje é o curso inaugural da OAB de Florianópolis, que entrou então recentemente nesse convênio. Quero mandar um abraço especial para os colegas de Florianópolis e agradecer pela oportunidade ao presidente da OAB local, o Dr. Paulo Roberto de Borba, pela iniciativa, pela essa alegria que nos dá em poder participar do curso também com os colegas de Florianópolis. Também nós temos colegas no estado de São Paulo, Sergipe e Tocantins. Bom, dito isso, a gente pode começar a nossa conversa a respeito hoje, então, do tema provas e audiências e provas no novo CPC. Primeira coisa, quando a gente pensa no novo código, no projeto, então, do código, a gente deve se voltar para os princípios desse novo código, em que se baseou o legislador para redigir, então, esse projeto. Alguns desses princípios são pertinentes ao nosso tema de hoje, estão, então, intimamente ligados a esse nosso tema, objeto de estudo no dia de hoje. Primeiro, é o princípio da duração razoável do processo. O legislador, no projeto, em seu artigo 4º, diz que as partes têm direito à solução integral da lide em prazo razoável. Faz o legislador aqui o que já fez o legislador constitucional, ao prever o direito das partes à razoável duração do processo, no artigo 5º da Constituição Federal, inciso 78, introduzido, então, pela emenda de 2004. Outro princípio importante, aqui intimamente ligado ao nosso tema, é o princípio da participação ativa e cooperação das partes com o juiz. As partes, então, diz o novo código, devem participar ativamente do processo, cooperando com o juiz e fornecendo subsídios. E outro princípio é o princípio, então, da contribuição das partes com a rápida solução da lide, colaborando, então, com o juiz na identificação das questões de fato e de direito. São alguns princípios, então, aqui pertinentes ao nosso tema, que nortearam o legislador quando da elaboração desse projeto, elaborado, então, pela comissão que foi nomeada pelo Senado Federal, pelo senador José Sarney, que tinha ou tem como seu presidente o ministro Luiz Fux, recentemente indicado ao STF, e como relatora do projeto a professora Tereza Arruda Alvim Vambier. Bom, então a gente começa a nossa conversa propriamente tratando do tema audiência. Audiência, como se costuma dizer, é o palco da oralidade, é o momento em que as partes podem debater com o juiz, discutir ou se fazer presentes perante o juiz para discutir a matéria objeto da lide,
trazendo subsídios ao juiz, tentando formar o convencimento do juiz, é um momento muito importante do processo que muitas vezes acaba hoje sendo difícil de se concretizar, porque com as pautas tomadas, muitas vezes o juiz deixa de designar algumas audiências, como no caso específico da audiência preliminar, audiência de conciliação ou audiência preliminar, que hoje é o nome correto que se dá. Então, é, de fato, um momento muito importante que merece uma atenção especial. Bom, o que se tem hoje? Hoje se tem, como primeira audiência, aquela prevista no artigo 331, a chamada, então, audiência preliminar. É quando se dá a interação, então, entre os participantes do processo. É o primeiro momento, primeiro ato em que eles chegam frente ao juiz, para, então, discutir, tentar começar a formar o convencimento do juiz. Então, nessa chamada audiência preliminar, prevista no artigo 331. Bom, o processo, a gente pode pensar em 5 fases do processo. Essa audiência preliminar do 331, ele marca, hoje, como redigido o código, então, marca a passagem da fase ordinatória para a fase instrutória do processo. Então, a audiência preliminar ocorre hoje no final da fase ordinatória, antes que se inicie, então, a fase postulatória. Eu vou só mencionar ou escrever rapidamente as fases do processo, porque depois a gente vai voltar nisso, porque isso o código vai mudar um pouco. Não as fases, mas o momento em que se realiza a audiência, pelo menos a primeira audiência. Então, a gente tem como primeira fase a fase postulatória. Então eu vou fazer aqui um quadrinho, só porque depois a gente vai voltar nele. Então, postulatória. Nessa fase postulatória é quando é proposta a ação, é apresentada a petição inicial e o réu apresenta a contestação. A segunda fase é a fase ordinatória. Fase ordinatória, que é quando são tomadas as providências preliminares, fase ordinatória, e é feito o julgamento no estado do processo, se for o caso. A terceira fase é a fase instrutória. Fase instrutória, quando, claro, é produzida a prova deferida, com base nos fatos relevantes e pertinentes, aquela prova necessária e pertinente, fixada no final da fase ordinatória. A instrutória, em quarto lugar, a fase decisória. Fase decisória, que é quando são apresentados os memoriais e há o sentenciamento do feito. E hoje, que se tem, então, a execução da sentença como fase dentro do mesmo processo, se tem, ao final, a fase de cumprimento. Então, como quinta fase, a fase de cumprimento. Eu estou mencionando aqui rapidamente as 5 fases para a gente visualizar bem como a coisa vai ficar. Como está hoje? A audiência do 331 se realiza aqui, no final da fase ordinatória. Essa é a situação que se tem hoje. Então, se realiza essa audiência de conciliação, que tem como primeiro objetivo a conciliação das partes. Mas eu estou falando em audiência de conciliação e usando um termo equivocado, porque hoje essa audiência é definida no artigo 331 como audiência preliminar. Então, a gente tem, na atual sistemática, como primeiro momento para a conciliação das partes, essa audiência preliminar do 331, a tentativa de conciliação é o primeiro ato dessa audiência, que se realiza, então, no final da fase ordinatória, antes que se inicie a fase instrutória. Então, essa audiência do 331, ela permite que se tente a conciliação das partes antes que se inicie a instrução do feito. Agora, o objetivo, ou os objetivos dessa audiência, é importante a gente ter sempre em mente, a gente vai voltar nisso, é uma audiência que não se presta apenas à conciliação das partes, e também tem uma importante função de organizar o processo para que ele possa seguir numa marcha que se espera seja rápida, ou deveria ser, e o novo código quer ou tenta trazer uma maior celeridade
ao processo. Então se tem como primeira providência a tentativa de conciliação, mas não obtida a conciliação, passa-se a segunda fase, que é a fase de organização do processo, definindo-se as matérias controvertidas, o que deve ser objeto de prova e deferindo-se a prova. Bom, mas quando se fala nessa questão da audiência preliminar ou de audiência de conciliação, a nomenclatura anterior que se tinha, é importante a gente fazer uma breve consideração, uma breve análise histórica, porque isso foi se alterando de 1973, que é de quando se tem o Código de Processo Civil, até os dias de hoje. Se é verdade que o projeto do Código vai trazer uma disciplina ainda diferente, a verdade também é que de 73 para cá, muita coisa foi alterada. E é importante a gente fazer, para entender bem essa situação, um rápido estudo histórico. Bom, o que se tinha até 1994? Encerrada, então, a fase postulatória, o que deveria fazer o juiz? Avaliar se era caso de extinção do feito, nos termos do artigo 329. Não sendo caso de extinção do feito, o que ele fazia? Avaliava se era caso de julgamento do processo em seu estado, julgamento imediato da lide, nos termos do artigo 330. Não sendo caso nem de extinção, com base no 329, e nem sendo caso de julgamento antecipado ou julgamento imediato, nos termos do artigo 330, o que ele fazia? Ele proferia aquele chamado despacho saneador. O que acontece ainda hoje, mas enfim, não se tinha até 94 a previsão dessa audiência que se tem no final da fase ordinatória. Então o juiz proferia aquele chamado, que a gente está acostumado a chamar, de despacho saneador, que curiosamente não é nem despacho nem saneador. Por quê? Porque ele é uma decisão interlocutória, se tem aí um nítido caráter decisório, é uma decisão interlocutória das mais importantes no processo, e ela não é saneadora, porque na verdade ela não saneia nada, e sim declara saneado. Porque o juiz, desde o início do processo, ele já vai cuidando em sanear o processo para que ele possa marchar com possibilidade de terminar por uma sentença de mérito. Quando, por exemplo, eu proponho uma ação sem incluir no polo passivo um litisconsorte passivo necessário, o que deve fazer o juiz? Determinar que o autor dê meios para a citação daquele litisconsorte esquecido, porque em caso de litisconsórcio necessário, se o processo seguir assim, a sentença vai ser dada inutilmente. Então aí ele já está saneando o processo. Quando o juiz já no início percebe uma falha na representação, determina, por exemplo, a apresentação de uma procuração atualizada, ou uma procuração ainda em vigor, ele está saneando o processo. Então o juiz vai saneando o processo desde o início. No momento em que profere o chamado despacho saneador, ele profere uma decisão interlocutória que declara saneado, ou seja, que o processo está livre de vícios, então, para seguir. Bom, o que acontecia, e muitas vezes ainda acontece, chega o momento de se proferir esse, entre aspas, despacho saneador, muitas vezes o juiz profere aquela decisão no sentido de afirmar que a matéria preliminar se confunde com o mérito e com ele será apreciado ao final. Pode acontecer que, de fato, exija-se aqui uma produção de prova para que o juiz avalie essa matéria, mas excepcionalmente, porque o juiz deve sempre procurar manifestar-se expressamente sobre a matéria preliminar, porque imagina uma situação em que o juiz poderia já reconhecer uma ilegitimidade passiva no momento de proferir o despacho saneador, mas não aprecia essa matéria, deixa para apreciar isso quando do julgamento final, quando do sentenciamento do feito. O processo vai seguindo com toda a sua instrução probatória, muitas vezes com produção de prova pericial, prova testemunhal, depoimento pessoal, se perde muito tempo e muito dinheiro, às vezes para o juiz chegar no momento de sentenciar e falar, olha, de fato, falta legitimidade passiva ao réu. Então o juiz deve evitar deixar essa apreciação de matéria preliminar para final, para que não se perca aqui muito tempo e muito dinheiro. Bom, mas qual era o quadro que se tinha até 94, então, antes que fosse introduzida a audiência preliminar como se tem hoje? É que o primeiro momento para conciliação das partes acabava acontecendo quando do início da audiência de instrução e julgamento.
Ou seja, no fim da fase instrutória, então ali embaixo, era o primeiro momento que se tinha a tentativa de conciliação das partes. Então, antes dessa audiência do 331 aqui, era no final da fase instrutória que o juiz, pela primeira vez, tinha as partes presentes para tentar conciliá-las. E era um momento, de fato, inadequado. E por que inadequado ou inoportuno? Porque iniciada a instrução probatória, muitas vezes até com necessidade de realização de prova pericial, já se tinha perdido muito tempo e muito dinheiro. E mais, muitas vezes a litigiosidade já tinha aumentado em razão da contestação apresentada, das discussões, dos incidentes que teriam ocorrido até então no feito. Então havia um aumento da litigiosidade. E também, muitas vezes, pensava a parte que se ela já tinha esperado tanto tempo, às vezes já foram anos até se chegar a esse momento da audiência de instrução e julgamento, o que ela podia pensar, bom, eu esperei tanto, a sentença vai ser ali na frente, agora está perto, vamos esperar mais um pouco e agora eu quero que o juiz realmente aprecie o mérito da demanda. Então, quando não se tinha a audiência do 331, havia como primeiro momento para a conciliação das partes, um momento que de fato era inoportuno. Se tentava pela primeira vez conciliar as partes já quase no fim do processo, quando se tinha grande perda de tempo e perda de dinheiro. Por conta disso, o legislador, através da Lei 8952 de 94, então através da Lei 8952 de 94, deu nova roupagem a essa fase saneadora para incluir, então, a audiência do 331. Então, o que se tinha a partir de 94? Não sendo caso de extinção, com base no 329, não sendo caso de julgamento imediato da lide, nos termos do artigo 330, o juiz deveria designar a audiência que àquela altura era chamada de audiência de conciliação. Até se entendia pela obrigatoriedade de designação dessa audiência, alguns autores até diziam que se ela não fosse designada era caso até de nulidade do processo. Numa posição que não encontrava muito apoio no STJ. Mas, enfim, o artigo 330, na altura, dizia que o juiz designará a audiência de conciliação, se não for o caso de extinção ou de julgamento antecipado. Então foi em 94 que se introduziu essa audiência do 331. Mas um pouco mais adiante, e aí é o terceiro momento, então a gente tem até 94, quando não existia a audiência do 331. A partir de 94, com a introdução da audiência do 331, a gente teve então essa novidade, e a gente teve então um terceiro momento, que foi uma nova disciplina que se deu a essa audiência, através da Lei 10.444 de 2002. Então a Lei 10.444 de 2002 alterou a disciplina da audiência de conciliação prevista no 331, tendo como primeira providência a alteração da nomenclatura. A partir de 2002, a audiência que até então era chamada de audiência de conciliação, passou a se chamar audiência preliminar. Justamente para que fique claro que essa função da audiência do 331 não é apenas da conciliação das partes, mas sim se tem a conciliação como primeira providência, porque não obtida a conciliação, a audiência deve prosseguir para se fixar os pontos controvertidos, para que o juiz se manifeste a respeito da matéria preliminar, para que defira a prova e declare saneado o processo. Então, para ficar bem claro que essa audiência não se presta apenas à conciliação, o legislador alterou, então, essa nomenclatura. Mas deixou como facultativa a sua designação. A lei não fala mais, o 331, em designará a audiência naqueles termos impositivos. Hoje, se o juiz percebe que a conciliação não pode ser obtida, ou dificilmente será obtida, ele está liberado de designar a audiência do 331, pela atual disciplina, então, dada pelo nosso Código de Processo, pela Lei 10.444, que então alterou a redação do 331. E hoje a lei fala que só cabe essa audiência quando se trate de direitos que admitam transação. Antes se falava que só cabia essa audiência quando se tratava de direito disponível. Hoje se fala, então, de direitos que admitam transação.
Por que essa alteração? Não foi por acaso. Porque existem alguns direitos que, embora indisponíveis, em parte aceitam transação. Imaginando, por exemplo, um exemplo típico, que são os alimentos. Os alimentos são indisponíveis, mas se aceita transação quanto ao valor desses alimentos. Então, se forem direitos que admitam transação, pode ser designada a audiência do 331. Por isso que o legislador fez, então, essa pequena correção. Agora, é interessante que o legislador, em 2002, alterou o nome da audiência de conciliação para audiência preliminar, para deixar claro que ela não se presta apenas à conciliação. Mas, por outro lado, mostrando uma certa contradição na postura, liberou o juiz de designar essa audiência se a conciliação aparentemente não pode ser obtida. Então, se por um lado mudou o nome, por outro lado deixou como facultativa a designação, cabendo a avaliação da possibilidade ou não de designação. E como essa audiência passou a ser facultativa, muitas vezes os juízes, por conta então das pautas sobrecarregadas, deixam de designar essa audiência, optando então por fazer o saneamento no gabinete e não o saneamento compartilhado que recomenda ou que deve ser feito na audiência do 331. Então, qual é a situação que se tem hoje? Na fase ordinatória, o juiz hoje tem 5 possibilidades. Ele pode extinguir sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 267, extinguir com julgamento do mérito, nos termos do artigo 269, incisos 2 a 5, julgar antecipadamente a lide, nos termos do artigo 330, ou seja, se o processo estiver maduro, ou, não sendo o caso nem de extinção e nem de julgamento antecipado, ele pode ou proferir aquilo que a gente chama de despacho saneador, ou designar a audiência do 331, onde é feita, então, onde é feito ou deveria ser feito o saneamento compartilhado. Então, resumindo, essa audiência hoje preliminar tem 3 funções. Primeiro, de fato, é a tentativa de conciliação das partes, mas essa é apenas a primeira providência. Porque, frustrada a tentativa de conciliação, fixam-se os pontos controvertidos e relevantes, ou seja, é fixado o objeto do processo. E, em seguida, o juiz declara saneado o processo, é o terceiro ato dessa audiência, ou ele deveria declarar saneado o processo, porque eu digo deveria, muitas vezes o juiz chama a conclusão, mas a audiência do 331 recomenda que isso seja feito na presença das partes. Ele deveria, na própria audiência, proferir decisão expressa sobre as matérias preliminares, deferir também a produção de provas à luz dos fatos contraditórios, pertinentes e relevantes fixados nesse momento de saneamento do feito, ou de declarar saneado o feito. Tudo isso deveria ser feito na audiência do 331. É por isso que se diz que, depois que se introduziu o 331, passou-se ou recomendou-se que se realizasse o chamado saneamento compartilhado. É nessa audiência que o saneamento deve ser feito e não no gabinete. Só cabe o saneamento no gabinete se a audiência do 331 não precisar ser designada ou não for designada naquele caso específico. É que muitas vezes a gente sabe que a audiência do 331 acaba na tentativa frustrada de conciliação, mas não deveria ser assim. O juiz deveria estar atento para esses outros 2 seguintes passos da audiência do 331. É por isso que a audiência do 331 ela é útil, ainda que não seja obtida a conciliação. Porque mesmo que não obtida a conciliação, se o juiz conseguir, na presença das partes, debatendo com as partes, apurar a matéria controvertida, avaliar o que deve ser objeto de prova, discutir a matéria preliminar e decidir isso tudo, decidindo as preliminares e fixando o objeto do processo e deferindo a prova, a audiência já vai ter sido bastante útil. É até por isso que alguns autores dizem que sempre a audiência do 331 deveria ser designada. E o que se tem hoje também? As partes são intimadas a comparecer, embora não expressamente previsto no Código, se aceita ou se entende suficiente a intimação do advogado, a parte não precisa ser, então,
pessoalmente intimada para essa audiência, mas, feita essa intimação das partes, as partes devem comparecer, primeiro, para tentar a conciliação. Isso pode ser feito pelo advogado, desde que tenha poderes para transigir, ou pela própria parte. E não obtida a conciliação, o advogado, aí sim tem que ser advogado, parte para discussão ou para as duas outras fases dessa audiência preliminar. Mas o que acontece se a parte hoje, como se tem a disciplina, porque a gente já vai passar em seguida a disciplina da matéria no CPC, no novo CPC. Mas o que se tem hoje, em caso de ausência das partes? Ela não sofre propriamente nenhum tipo de pena. A parte que não comparece à audiência do 331, primeiro, ela não tem a possibilidade de obter a conciliação. Então, essa tentativa de conciliação resta frustrada. Mas, o que é mais importante, a parte perde a oportunidade de debater com o juiz, convencer o juiz ou demonstrar ao juiz quais são os pontos controvertidos e perde a oportunidade de atuar sobre o convencimento do juiz para que ele fixe os pontos controvertidos, para que ele defira aquelas provas que se pretende produzir. Então, por um lado, não há propriamente uma pena à parte que falta a audiência do 331. Mas ela perde a oportunidade de comparecer perante o juiz e de requerer produção de provas, convencer o juiz da conveniência e da necessidade daquelas provas. Propriamente pena não existe, mas sem dúvida há um prejuízo. Bom, e o que acontece sobre toda essa matéria, sobre tudo isso, no projeto do Código de Processo Civil? Primeiro, o projeto prevê a realização de uma audiência de conciliação. Então eu chamei a atenção para o fato da audiência preliminar não ser apenas de conciliação, mas isso não vale para essa audiência prevista no projeto. No projeto, de fato, há a criação de uma audiência de conciliação que tem como única função a conciliação das partes. Então a gente esquece aí as outras funções previstas no 331. O código, então, o projeto do código institui, logo no início, uma audiência inicial que tem como única função a conciliação das partes. E eu fiz aquele quadro justamente para ficar bem claro que essa audiência de conciliação não se realiza aqui, no final da fase ordinatória. Pelo projeto, essa audiência de conciliação se realizará aqui, na fase postulatória. Então, a ideia, eu fiz o quadrinho para a gente perceber claramente uma tendência. Qual tendência? Ora, na redação original do Código de 1973, a primeira tentativa de conciliação das partes se realizava no início da audiência de instrução, aqui nessa fase, muitas vezes no final da fase instrutória, às vezes até depois de uma perícia custosa e demorada. O que fez o legislador a partir de 94? Criou a audiência do 331, antecipando o primeiro momento para a conciliação das partes. Se as partes antes tinham como primeiro momento para conciliação o início da audiência de instrução, o legislador antecipou o momento para a conciliação das partes na audiência do 331, que se realiza não na fase instrutória, mas ainda no final da fase ordinatória. E o que fez o legislador, então, do projeto, mostrando essa tendência de antecipação? Criou aqui uma audiência de conciliação ainda na fase instrutória. Então, a conciliação que primeiro se tentava na fase postulatória. Então, a conciliação que primeiro se tentava na fase instrutória, em 94 passou a ser tentada na fase ordinatória e no projeto do Código, mostrando então uma clara tendência de antecipação do momento para conciliação, cria essa audiência conciliatória ainda na fase postulatória. Então, qual é o momento para essa audiência postulatória prevista no projeto? Assim que apresentada a petição inicial pelo autor. Ou seja, essa audiência postulatória se realiza antes da apresentação de contestação pelo réu. Então, o réu, ele é
citado não para apresentar a contestação pelo projeto do Código, pensando então no procedimento comum. Ele é citado para comparecer à audiência de conciliação. E quando ele vai apresentar a contestação? Ora, se frustrada a conciliação, ele terá, a contar da audiência, o prazo de 15 dias para a apresentação da contestação. Então a gente percebe que essa audiência está lá na fase postulatória. É na fase postulatória que se tem a apresentação da petição inicial e a contestação do réu. Ora, antes da apresentação dessa contestação, é que se realiza essa audiência conciliatória prevista, então, no artigo 323 do projeto do Código de Processo Civil. Então, ela se realiza antes mesmo da apresentação de contestação. Como eu disse, insistindo, mostrando a tendência que a gente assiste de 73 para cá, se tentar cada vez mais antecipar o primeiro momento de conciliação das partes. Então vai se realizar essa tentativa antes mesmo da apresentação de contestação. É por isso que aí sim, no novo código, essa audiência é só para conciliação mesmo. Evidentemente não poderia se pensar em saneamento, em discussão de pontos controvertidos, sendo que nem mesmo foi apresentada a contestação. Então essa audiência se presta exclusivamente à conciliação das partes. Qual é a vantagem disso? Nesse momento, a litigiosidade é menor, porque nem contestação foi apresentada. Entre aspas, a briga ainda não começou. Então, se antecipa o momento de apresentação quando, em princípio, a litigiosidade é menor. E mais, se tem aqui menores gastos, porque na verdade se perdeu pouco tempo, ou não se gastou ainda muito dinheiro com esse processo, o réu ainda nem mesmo teve que apresentar a contestação. Então existe aqui, nesse momento, se teve menores gastos e menor perda de tempo também. Não se perdeu muito tempo, porque proposta a petição inicial, o juiz percebendo então que é uma petição inicial regular, manda citar para comparecer à audiência de conciliação. Então se percebe aqui essa grande antecipação do primeiro momento para conciliação das partes. Deixa claro o projeto. Desculpa, um colega está pedindo a palavra para fazer uma pergunta. Se o senhor não se incomodar, eu queria só a gente deixar para final, eu até esqueci de manifestar, pelo seguinte: como a gente está, o nosso curso é acompanhado em vários estados, no momento das perguntas eles abrem um áudio aqui interno para que os colegas de fora ouvem as perguntas. Então, se não for atrapalhar, eu gostaria de deixar para o final. Agora, se for algo que está na ponta da língua escapando, não tem problema se o senhor fizer questão de pode ficar para o final? Então a gente fica para o final para que os colegas de fora, a hora que abrir o áudio, possam acompanhar a sua pergunta ou a sua colocação. Então, há uma tentativa de conciliação logo no início, mas essa audiência pode ser dispensada. Em princípio, se realiza essa audiência. Por que em princípio? Pode ser dispensada por vontade do juiz. Se o juiz perceber que pela matéria não é muito improvável que se obtenha a conciliação, ele não designa essa audiência, ele manda citar para contestar, se ele perceber que essa audiência não vai levar a lugar nenhum. E também essa audiência não se realiza se uma das partes peticionarem no mínimo 10 dias antes da audiência, falando que não tem interesse na sua realização. Daí a outra parte deve ser intimada disso. Então, ou por vontade das partes ou por vontade do juiz, pode ocorrer de não se realizar essa audiência conciliatória lá na fase postulatória. Mas, em regra, ela vai se realizar e realizar antes da apresentação de contestação. Deixa claro também o nosso projeto, no artigo 323, parágrafo 4º, que a parte autora ela é intimada através do seu advogado. Então não tem dúvida que basta a intimação do advogado do autor. Eu estou mencionando o autor de propósito, por quê? Porque o réu, quando ela for designada, não vai ter advogado. Então ele já vai ser citado, lógico, citado pessoalmente, quando é dado notícia da existência da ação e já tomando conhecimento da audiência, da data da audiência, na qual terá que comparecer. Então, o autor
ele é intimado dessa audiência conciliatória através do seu advogado. E o réu, ele é citado, quando recebe a citação, ele já é informado dessa audiência, da data e da necessidade, então, de comparecimento. Bom, voltando ao que eu comentei há pouco, a gente viu, eu mencionei, que a ausência das partes à audiência preliminar não implica na incidência propriamente de uma pena. É verdade que a parte pode perder muito em não comparecer a essa audiência, mas não sofre propriamente uma pena. Agora, no projeto, fica claro que a ausência da parte, do autor ou do réu, nessa audiência conciliatória é ato atentatório à dignidade da justiça. Então, faltar a essa audiência de conciliação, o projeto deixa claro que é ato atentatório da dignidade da justiça, implicando a parte faltante a multa de até 2% do valor da causa ou da vantagem objetivada. Então, a gente imagina que, dependendo da causa, dos valores envolvidos, é uma multa que pode não ser pequena. Então, diferente do atual sistema, há uma pena para aquele que não comparece à audiência de conciliação, que pode, por ato atentatório à dignidade da justiça, que pode ser fixada em até 2% do valor da causa ou da vantagem objetivada. Deixa também claro o projeto que as partes devem comparecer com advogado, devem comparecer pessoalmente com o advogado, mas podendo se fazer representar por preposto. Então há a possibilidade da parte ser substituída por preposto. Também é conveniente dizer aqui que essa audiência aqui inicial da fase postulatória, audiência de conciliação, não é o único momento para a conciliação das partes. Deixa claro também o projeto do Código, no seu artigo 118, parágrafo 4º, artigo 118, parágrafo 4º, que é dever do juiz tentar a todo momento, ou prioritariamente, a qualquer tempo, compor as partes, preferencialmente com auxílio de conciliador e mediador judicial. E a respeito disso, os artigos 144 a 153 do projeto disciplinam a atuação do mediador e do conciliador e deixa claro o projeto do Código que, para essa audiência de conciliação aqui inicial, na fase postulatória, é obrigatória a participação de mediador ou conciliador. Então, essa audiência se realiza necessariamente com a participação de mediador e conciliador. Bom, então a gente tem a antecipação do momento aqui para a conciliação das partes, que passa a ser, então, aqui em cima na fase postulatória. E o que acontece com essa audiência do 331 no projeto? Ela acaba, ela é extinta. Como eu disse, muitos autores elogiaram a introdução dessa audiência do 331, porque, como a gente viu, ela tem outras funções além de apenas conciliar as partes. Mas, quando o legislador optou por criar essa audiência aqui em cima, ele matou, ou vai matar, se aprovado o projeto, a audiência do 331. Então, o que se tem? Vai se ter no novo Código uma audiência que se presta apenas à conciliação. Acaba o Código com a audiência preliminar, em que se tinha o chamado, entre outras coisas, o chamado saneamento compartilhado, aquele saneamento que o juiz, em tese, deveria fazer na presença das partes. Então, se por um lado, lá no início, quando eu mencionei os princípios do novo Código que nortearam o legislador, se tem a preocupação em se dizer que deve as partes colaborar ou cooperar com o juiz, um momento em que se tinha essa cooperação era justamente na audiência do 331. Mas essa audiência do 331 pelo novo Código, por outro lado, ela é extinta, então, fazendo com que se tenha ali embaixo a audiência de instrução e lá em cima a audiência de conciliação. Mas a audiência do 331, ela some e, então, o legislador tira um momento importante em que havia, de fato, uma colaboração, ou deveria haver uma colaboração das partes com o juiz. Mas, enfim, então, é isso que o Código faz, principalmente quanto às audiências. Cria-se uma audiência lá em cima, a audiência que só se presta à conciliação na fase postulatória, e mata a audiência do 331 na fase ordinatória. Então, vai se ter uma audiência na fase postulatória e depois a audiência de instrução na fase instrutória, sem audiência, então, na fase ordinatória.
Como eu disse, então, o réu, que hoje é citado, pensando no procedimento comum ordinário, citado para contestar em 15 dias, ele vai ser citado para comparecer à audiência e apresentará a contestação, se infrutífera a tentativa de conciliação, ele apresentará a contestação no prazo de 15 dias da audiência de conciliação que acabou infrutífera. Então há uma vantagem aí no sistema, que o réu não precisa ainda preparar a sua defesa para a audiência. Porque no procedimento sumário, como a gente tem hoje, a gente sabe que o réu ele é citado para comparecer à audiência e, se não for obtida a conciliação, ele já apresenta a contestação. Pelo menos é assim que deve ser no procedimento sumário. Agora, nesse caso, embora por um lado a gente perceba aqui uma inspiração no procedimento sumário, ele é citado para contestar, mas não precisa se preocupar em levar a defesa, porque, frustrada a conciliação, ele ainda terá o prazo de 15 dias. Bom, essas são as principais inovações quanto ao tema audiência. Mas em seguida a gente vai fazer alguns comentários a respeito das principais ou mais relevantes alterações quanto à matéria de prova, quanto então às provas. Bom, então deixando um pouquinho o tema audiência de lado e entrando no tema prova, uma das primeiras alterações que o Código traz é a expresso reconhecimento da prova emprestada. O que é a prova emprestada? Normalmente, a prova é produzida no processo em que vai ser levado em conta. Ou seja, eu tenho uma ação, eu peço então a produção de determinada prova pericial, e essa prova pericial vai ser realizada no curso da ação. Mas existe a possibilidade de se utilizar a prova emprestada, aquela produzida em outro processo, que é trazida, então, para esse processo aqui. Hoje já a jurisprudência e a doutrina aceitam, desde que essa prova tenha sido produzida mediante contraditório entre as partes. A necessidade dela ter sido realizada mediante procedimento em que se observou o contraditório. Então, se eu vou usar aquela prova contra determinada parte, ou seja, uma prova emprestada contra o réu B, é necessário que ele tenha participado em outro processo da formação dessa prova. Mas, enfim, ela é aceita. O que faz o legislador aqui no projeto? Na verdade, aqui não é propriamente uma inovação, mas ele coloca no texto legal, de fato, a possibilidade de utilização da prova emprestada, fazendo menção expressa a ela no artigo 356 do projeto. O artigo 356 do projeto autoriza, então, o uso da prova emprestada, desde que seja observado o contraditório. A gente percebe, da mesma forma, no projeto, a preocupação de respeito ao contraditório. Bom, outra importante inovação, ainda dentro da teoria geral da prova, é quanto ao ônus da prova. Então, aqui a gente tem uma novidade realmente interessante e importante. Como se tem hoje a distribuição do ônus da prova? É o que se chama de distribuição estática do ônus da prova, consagrado no artigo 333 do Código de Processo Civil. O que é isso? O Código de Processo Civil, no artigo 333, já diz quem vai provar o quê. Ou seja, diz o 333 que cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito. Então, o autor deve provar o fato constitutivo do seu direito, e diz o próprio 333, no inciso 2º, que cabe ao réu provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Então, hoje, dentro dessa distribuição estática, o autor prova o fato constitutivo do seu direito, e o réu deve provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É, então, a chamada distribuição estática do ônus da prova. Aliás, quando se fala em ônus da prova, também é importante a gente ter em mente que essas regras são de fato relevantes quando a prova não é produzida. Quando a prova deixa de ser produzida, aí sim é importante avaliar quem deveria ter provado e não provou, porque isso vai ser levado em conta no momento do sentenciamento do feito. Porque a partir do momento que a prova é produzida, pouco importa quem tenha produzido essa prova, porque ela passa a fazer parte do material probatório
que é levado em conta pelo juiz no momento de sentenciar. Ou seja, pouco importa se ela foi produzida pelo autor ou pelo réu. Então essas regras são mais relevantes, na verdade, quando o ônus da prova não é desempenhado corretamente. Mas se for, ela deixa de ser importante. Mas enfim, o que se tem hoje? A distribuição estática do ônus da prova. O que propõe um legislador no projeto do CPC? No seu artigo 358, ele cria a chamada carga dinâmica do ônus da prova. Então, a regra geral não vai mudar. A regra que se tem hoje no 333 vai continuar vigorando no projeto. Então, vai existir ainda a regra geral de que o autor prova o fato constitutivo do seu direito e o réu modificativo, impeditivo ou extintivo. Essa regra permanece no projeto. Mas deixa claro o legislador no 358 que o juiz pode distribuir de maneira diferente esse ônus da prova. Qual é a preocupação aqui? É que essa regra estática do ônus da prova que se tem hoje, muitas vezes não está atenta para o problema de que, em alguma circunstância, é muito difícil para uma das partes produzir determinada prova. Muitas vezes é mais fácil que a outra parte produza determinada prova. E essa distribuição estática não permite ao juiz. Alguns até acham que permite, mas o código não deixa claro. Não permitiria que o juiz fizesse uma flexibilização dessas regras do 333. E o código propõe justamente permitir essa flexibilização. O que vai fazer o juiz, então? Avaliar, no caso concreto, se para uma parte é muito difícil produzir determinada prova, mas para outra parte é fácil. Se o juiz perceber que para o autor é muito difícil produzir uma prova, embora em princípio coubesse a ele aquela prova, mas que aquela prova, em sentido contrário, é facilmente produzida pelo réu, ele vai, com essa possibilidade de distribuição dinâmica da prova, determinar que o réu produza aquela prova. Ou seja, flexibilizando as regras do que se tem hoje no artigo 333. Resumindo, quem vai produzir a prova? Aquela parte que tiver melhores condições de produzi-la. É isso que o juiz vai considerar para, eventualmente, eu digo eventualmente porque a regra geral continua a mesma, mas eventualmente o juiz pode modificar isso, levando em conta a parte que tem melhores condições de produzir aquela prova. Desde que o juiz respeite alguns requisitos. Essa decisão, então, de modificação da distribuição do ônus da prova deve ser fundamentada, deve ser precedida de contraditório e deve ser proferida num momento em que ainda exista a possibilidade da outra parte ou da parte indicada produzir a prova. É evidente que não adianta fazer essa distribuição da prova quando já se está encerrando a fase instrutória. É necessário que a parte tome conhecimento antecipadamente dessa distribuição que faz o juiz, justamente para que possa desempenhar esse ônus que lhe é imposto. Então, uma das grandes novidades quanto à matéria probatória é essa, a possibilidade de flexibilização das regras de distribuição do ônus da prova. O juiz vai mandar que a parte que tem melhores condições de provar, ela desempenhe o ônus probatório. Então a prova vai recair, pode o juiz fazer com que ela recaia, sobre a parte que tem melhores condições. Dito isso, eu vou fazer uma menção a cada uma das modalidades de provas, ou parte delas, chamando atenção para as pequenas novidades, ou às vezes não tão pequenas assim, que a gente vai ter no projeto. Bom, o primeiro delas, pensando no depoimento pessoal, começando então por essa modalidade de prova. O depoimento pessoal, então, é aquele em que uma das partes, a pedido da parte contrária, que quer, com esse depoimento, obter a confissão da parte, então uma parte pede à parte contrária, ou pede que o juiz determine que a parte contrária venha prestar esclarecimentos a respeito de fatos relevantes, controvertidos, que, com isso, pretendendo, então, obter a confissão da parte. Então, esse aí é o depoimento pessoal, que é, normalmente, então, deferido a pedido e no interesse da parte contrária que quer, com ela, obter a confissão.
Qual é o momento para a produção do depoimento pessoal? Ora, o depoimento pessoal é produzido na audiência de instrução e julgamento. Desde que a parte não resida em outra comarca, quando aí poderá ser ouvida, então, por precatória, e desde que não tenha que ser ouvida em produção antecipada de provas, em razão da urgência. Mas se não for o caso de ser ouvida por precatória ou em produção antecipada de provas, ela é ouvida na audiência de instrução e julgamento. Ora, quando ela é ouvida por precatório, é evidente que existe aqui um certo prejuízo, porque se impede o contato direto do juiz com a parte. Muitas vezes o juiz tira muito proveito, um juiz experiente, desse contato direto que tem com a parte, que não se realiza quando ocorre a audiência, a oitiva através de precatória. Não há o contato direto da parte com o juiz que vai julgar a ação. Então aí é verdade que se tem um prejuízo. O que faz o código, e aqui está a novidade, ele prevê no artigo 371, parágrafo 3º, então 371, parágrafo 3º, a possibilidade da parte prestar depoimento pessoal através de videoconferência. Então cria-se a possibilidade do depoimento pessoal por videoconferência, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento. Então a parte pode comparecer à comarca em que reside, mas ser ouvida por videoconferência, não vai ter o contato ao vivo próximo direto, mas através da tela com aquela parte então que presta o depoimento. Então, se é verdade que não existe esse contato direto na mesma sala, também é muito melhor ao juiz que vai julgar poder ouvir o depoimento da parte, colher o depoimento por videoconferência, do que como acontece hoje, que ele recebe um pedaço de papel em que está digitado aquilo que foi perguntado e aquilo que foi respondido. Então há essa possibilidade de oitiva, aqui é a novidade que se tem principal nesse aspecto, a possibilidade de oitiva através de videoconferência, inclusive durante a audiência de instrução e julgamento. Bom, passando agora à prova documental. Qual é o momento para a produção da prova documental? Ora, a prova documental deveria ou deve ser produzida pelo autor na petição inicial e pelo réu na contestação. É verdade que quando se tem documentos que não são indispensáveis, porque a gente tem aqueles documentos chamados de documentos indispensáveis. Quando se tem os documentos indispensáveis, costuma-se exigir de fato a sua apresentação com a petição inicial. Se o autor não apresenta com a petição inicial um documento indispensável à propositura da ação, o juiz, com base no artigo 284 do CPC, então falando na situação vigente, deve intimar o autor a providenciar esse documento. Não apresentado esse documento, no prazo então assinalado de 10 dias, no termo do artigo 284, aí sim o juiz indefere a petição inicial. Mas caso contrário, se o autor apresenta, o problema está resolvido. Agora, quanto aos demais documentos, outros documentos que não os indispensáveis, embora o código determine que devem ser apresentados com a petição inicial e com a contestação, a prática forense admite a sua apresentação posterior, desde que seja submetido ao contraditório. É difícil a gente assistir algum indeferimento de juntada de documentos, porque normalmente eles são aceitos em momento posterior, desde que seja dada a possibilidade de manifestação, desde que a outra parte seja manifestada, ou seja, intimada a se manifestar. Nesse aspecto, o projeto não muda, não traz alterações. Na verdade, essa regra da apresentação com a petição inicial ou com a contestação é reproduzida no artigo 414 do Código de Processo Civil novo, do projeto do Código, então, será no novo Código se o projeto for aprovado. Agora, quanto à prova documental, há algumas novidades. Não é muita coisa, mas algumas pequenas novidades. Primeiro, quanto à apresentação de fotografias. O que diz o nosso atual Código, em seu artigo 385, parágrafo 1º? Que as fotografias devem vir acompanhadas dos negativos. Muitas vezes a parte esquece, acaba não juntando, mas o 385, parágrafo 1º, diz que a fotografia deve vir acompanhada
de negativo. O que acontece hoje? Na maioria das vezes, a grande parte das pessoas aposentou a máquina fotográfica tradicional, ou seja, aquela que usa o filme. Hoje se utiliza com muito mais frequência a máquina digital, que evidentemente não tem negativo. Então o código, atento para essas novidades, para aquilo que não existia em 1973, criou algumas previsões, introduziu algumas novidades. Primeiro, aceitando, então essa é uma das novidades, no artigo 412, parágrafo 3º do projeto, aceita expressamente a utilização da fotografia digital e da fotografia extraída da internet. Então aceita a fotografia digital ou extraída da internet, mas se essa fotografia for impugnada pela parte contrária, deverá ser produzida prova pericial ou testemunhal para confirmá-la. Então não se exige mais, não é mais indispensável a juntada do negativo, essa foto digital obtida via internet pode ser utilizada, mas se for impugnada, deve ser corroborada por prova pericial ou testemunhal. A mesma regra vale para as mensagens eletrônicas. A respeito delas, trata o parágrafo 4º do artigo 412 do projeto. Então, também aceita a utilização das mensagens eletrônicas como prova, mas se for impugnada o seu teor, o seu conteúdo, ela deve ser submetida à necessária prova pericial ou testemunhal. Mas então o legislador aqui foi atento para essas novidades, para algo que o Código de 1973 evidentemente não poderia prever, porque é inexistente. Então o legislador tomou cuidado de disciplinar a utilização dessas provas mais recentes, que se valem então da tecnologia que hoje existe e não existia mais. Por esse mesmo motivo, prevê a utilização dos documentos eletrônicos. O código deixa claro a possibilidade de utilização dos documentos eletrônicos, mas eles devem ser convertidos à forma impressa. Então, o documento eletrônico deve ser convertido à forma impressa e juntada aos autos. E diz o código que a verificação da sua autenticidade, diz o projeto, se realizará na forma da lei. Então, indicando aqui a necessidade de uma lei que discipline isso. O código não vai além disso. Mas diz então que o documento eletrônico pode ser utilizado desde que convertido à forma impressa e a sua autenticidade será demonstrada ou apurada na forma da lei. Se o documento eletrônico não for convertido, ele pode ser utilizado, não for convertido à forma impressa, diz o código que ele pode ser utilizado, mas o juiz apreciará o seu valor probante. Caberá ao juiz avaliar em que medida pode ser levado em conta esse documento eletrônico não convertido à forma impressa. Então a gente percebe que o legislador esteve atento a essas novidades. A gente tem aqui, como eu disse, na prova testemunhal a gente teve poucas alterações, mas a gente terá mais alterações quanto à prova testemunhal, a respeito das quais eu vou tecer aqui algumas rápidas observações. Bom, a gente sabe que a prova testemunhal é aquela prova oral produzida quando terceiro, que não é parte, então, mas tem conhecimento dos fatos controvertidos, relevantes e pertinentes, é chamado a prestar esclarecimentos, normalmente na audiência de instrução e julgamento. Então, aí se tem a produção da prova oral, a prova oral testemunhal. Terceiro, que não é parte, vem e presta os seus esclarecimentos, normalmente, então, na audiência de instrução e julgamento. Mas não podem ser testemunha os incapazes. Os incapazes são aqueles que têm alguma deficiência de formação mental. Fala o código, então, no doente mental. É incapaz de ser testemunha o menor de 16 anos. E o cego e o surdo, se a ciência do fato depender do sentido faltante. Então, alguém que tenha deficiência visual não pode ser testemunha para dizer que viu alguma coisa, mas pode ser testemunha para dizer que ouviu alguma coisa, porque essa
esse sentido não lhe falta, e ele pode muito bem ter ouvido. Ele não pode, então, ser testemunha justamente para se manifestar a respeito de fato cujo conhecimento depende do sentido que lhe falta. Mas então essas são as pessoas incapazes de ser testemunhas. A gente tem também, não podem ser testemunha, os impedidos. São impedidos ou aqueles que têm vínculo de parentesco ou de afinidade. Aí a gente inclui, então, o companheiro, o parente, o descendente, o colateral até terceiro grau. Esse, então, não pode ser testemunha também, por ser impedido. E a terceira categoria daqueles que não podem ser testemunha inclui os chamados suspeitos. Aqueles, então, que por diversas razões não merecem credibilidade, ou porque são indignos de fé, ou porque foram condenados por falso testemunha, ou porque são inimigos de uma das partes, ou porque são amigos íntimos de uma das partes, ou seja, pode, por conta dessas circunstâncias, ter o seu depoimento alterado, ou não pode ter o seu depoimento com veracidade, de credibilidade discutida. Então essas pessoas não podem ser testemunhas. Excepcionalmente, o juiz pode sim ouvir o impedido, o suspeito ou o incapaz, mas o impedido e o suspeito, na verdade, pode ser ouvido. Então, no caso, na verdade, é o impedido e o suspeito, pode ser ouvido sem prestar compromisso, e ele é ouvido, então, não propriamente como testemunha, mas sim ouvido como informante, cabendo ao juiz dar a essa prova testemunhal, ou a esse depoimento do informante, o peso que entender adequado e pertinente. Mas, excepcionalmente, então, o juiz até pode ouvir essas pessoas. Bom, quanto a essa relação daqueles que podem ou não ser ouvidos como testemunha, o projeto traz pequenas mudanças. Pequenas mesmo. Uma delas muito relevante, mas pequena. Quando o código atual diz que é incapaz o menor de 16, o projeto muda isso para dizer que é incapaz de ser testemunha o menor de 14 anos. Ou seja, aceita que o maior de 14 seja testemunha, reconhece a capacidade do maior de 14, e não apenas do maior de 16, como se tem no código atual. Então se tem aqui uma alteração importante, que é então colocar como incapaz de depor o menor de 14 anos, em substituição ao que se tem hoje, que é o menor de 16 anos. E outra alteração, menos relevante, é colocar entre os impedidos o companheiro. Quando se fala em cônjuge, o legislador tomou cuidado de dizer que também é impedido não só o cônjuge, mas o companheiro, aqui numa modificação que não tem maior repercussão, até porque nos dias atuais, não podendo depor o cônjuge, a gente já deve concluir que o companheiro também não pode. Mas enfim, o legislador deixou isso claro, incluindo aqui o companheiro. Bom, quanto à produção da prova testemunhal, como a gente viu, eu mencionei, ela é produzida durante a audiência de instrução. Então, na audiência ali que se dá depois da fase ordinatória, no final da fase instrutória, porque muitas vezes antes disso teve que se produzir a prova pericial, mas na fase instrutória se tem audiência em que a testemunha, então, ela é ouvida. Excepcionalmente, isso não ocorre quando ela residir em outra comarca, que ela vai ser ouvida por precatório. Quando ela for ouvida em produção antecipada de prova, que se justifica, então, pela urgência dessa oitiva, em razão do risco de perecimento da prova. Então, nesse caso, ela não é ouvida na audiência de instrução, e sim antes dela. Quando ela, por doença ou outro motivo relevante, não puder comparecer à audiência, daí, claro, ela não será ouvida na audiência. E quando a testemunha for uma das autoridades mencionadas no artigo 411. Deputado, ministro, presidente, vice-presidente, governador, elas não serão ouvidas na audiência de instrução. Mas são situações excepcionais. Em regra, ela é ouvida na audiência de instrução e julgamento. O que fez o legislador aqui, pensando nas hipóteses em que ela teria que ser ouvida por precatório? A gente viu que essa oitiva por precatório ela é prejudicial porque impede o contato do juiz
com a testemunha, desculpa. O legislador aqui fez a mesma coisa que fez quanto ao depoimento pessoal. Passou a prever a possibilidade da testemunha ser ouvida, mesmo durante a audiência de instrução e julgamento, então inclusive durante a audiência de instrução, através de videoconferência. Então, passou-se a autorizar a videoconferência para o depoimento pessoal e também se autoriza a oitiva da testemunha, o interrogatório da testemunha por videoconferência, quando ela estiver em outra comarca. É previsão expressa do artigo 439, parágrafo 1º do projeto do CPC. Quanto ao rol de testemunhas, a gente tem também aqui algumas alterações importantes, relevantes. Hoje, qual é o prazo para a apresentação do rol? Qual é o prazo para se arrolar a testemunha? Ora, quando o juiz defere ou designa a audiência de instrução, ele deve fixar o prazo para o arrolamento das testemunhas. Se ele não fixar esse prazo, as testemunhas devem ser arroladas até 10 dias antes da audiência de instrução. Então, se o juiz não fixar, é até 10 dias antes da audiência de instrução. O autor ou a parte, tanto faz o autor ou o réu, pode arrolar até 10 testemunhas, é o limite que o Código menciona, até 10 testemunhas, podendo o juiz limitar em 3 testemunhas para a prova de cada fato. Mas se tem o limite, então, de arrolamento de 10 testemunhas. Arrolamento esse que é um ônus da parte. A parte que quer ouvir testemunhas deve arrolar, mesmo que não precise ou não peça que elas sejam intimadas, dispense a intimação, porque, na verdade, o arrolamento é importante para que a parte contrária possa se preparar para o interrogatório da testemunha. Então, é um ônus que deve ser cumprido sob pena, então, de não se poder produzir essa prova testemunhal, se não desempenhado esse ônus no prazo estabelecido ou pelo juiz ou nessa antecedência de 10 dias na falta de fixação do juiz. Mas, então, deve ser apresentado no prazo fixado pelo juiz ou até 10 dias antes da audiência. Aqui há uma alteração bastante relevante no projeto. Pelo projeto, talvez inspirado no que se tem hoje no procedimento sumário, o que se tem hoje no procedimento sumário? O autor apresenta o rol de testemunhas na petição inicial e o réu apresenta o seu rol na contestação. É o que se tem no sumário hoje. Esse sistema é aquele que o código, que o projeto de CPC estabelece. Então, no procedimento comum mesmo, o autor deve arrolar as suas testemunhas já na petição inicial. Então, é isso que o projeto prevê. E o réu deve arrolar as suas testemunhas na contestação. Então, aqui é uma alteração bastante relevante e importante. Passa a ser, então, o ônus da parte que quer ouvir testemunhas, arrolá-las ou na petição inicial, se o autor, se for o autor, ou na contestação, se for o réu. Existe aqui um certo inconveniente disso, é verdade. É que muitas vezes, só depois que se forma o contraditório, é que se percebe quais são as testemunhas convenientes, necessárias, pertinentes, que então merecem ser ouvidas. Então há aqui um pequeno prejuízo, um certo prejuízo nisso. Mas foi a opção aqui do legislador. O rol de testemunhas, como se dá no sumário atual, terá que acompanhar a petição inicial ou a contestação. E há uma redução no número de testemunhas. A gente viu também aqui se tem outra alteração importante. A gente viu que hoje a parte pode apresentar até 10 testemunhas. O projeto limita a 5 testemunhas para cada parte. Então há aí uma limitação pela metade. A parte deve arrolar na petição inicial ou na contestação, se for o réu, limitados a 5 testemunhas para cada parte. Em muitos casos, 5 testemunhas pode ser suficiente. Mas em determinada demanda, em que se discute uma matéria muito controvertida, que se tem, então, um grande número de fatos a serem provados, pertinentes, necessários, relevantes, pode ser insuficiente. Então, aqui pode-se pensar nessa crítica. Será que 5 testemunhas é sempre suficiente? O Código fala em 5, estabelece essa limitação. Não dá margens para que se aumente.
Mas a partir do momento em que a produção da prova ou toda a prova é produzida no sentido de permitir que o juiz forme o seu convencimento, talvez seja o caso de se admitir que, excepcionalmente, o juiz defira mais do que 5 testemunhas. A gente sabe, inclusive, hoje, isso é tranquilo, que o juiz tem poder instrutório. Isso está no 130. Ora, se o juiz entender que é necessário que se arrole mais que 5 testemunhas, que se ouça mais que 5 testemunhas para cada parte, em razão da complexidade do material fático que ele vai apreciar, será que não pode autorizar? Me parece que deve poder autorizar. Mas o projeto, isso vai ser objeto de discussão doutrinária, jurisprudencial, o projeto não fala nada. O projeto limita a 5 testemunhas para cada parte, ou seja, corta pela metade. Quanto à intimação das testemunhas, se tem também alteração bastante relevante. Hoje, as testemunhas são intimadas a comparecer à audiência pelo serventuário, pelo cartório. Cabe ao cartório providenciar essa intimação da testemunha. Salvo se a parte que arrolar a testemunha dispensar essa intimação. Ela pode, por sua conta e risco, dispensar a intimação da testemunha, só que se a testemunha não comparece, presume-se que ela desistiu de ouvi-la. Então é um risco que ele corre. Mas, se não houver essa dispensa, a intimação é feita pelo serventuário da justiça, é feito, então, pelo cartório. O que muda no projeto? Há aqui, como eu disse, uma mudança bastante relevante. O artigo 441 do projeto diz que cabe ao advogado da parte que arrolou a testemunha providenciar a sua intimação. Então a intimação da testemunha não vai mais ser ato do cartório pelo projeto, e sim providência que o próprio advogado da parte terá que adotar. Como? Por carta com aviso de recebimento. Vai caber ao advogado providenciar a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, trazendo aos autos a prova dessa intimação até 3 dias antes da realização da audiência. Até 3 dias antes da realização da audiência, o advogado vai ter que provar que providenciou a intimação da testemunha a comparecer. É um ônus, então, da parte, e se o advogado ou a parte não providenciarem essa intimação, presume-se que ela desistiu de ouvir essa testemunha. Então, transfere-se do cartório para o advogado esse ônus de providenciar a intimação da testemunha. A gente terá aqui, então, uma alteração relevante, e eu converso aqui em grande parte com advogados, será um novo ônus que nós, advogados, teremos, que é intimar a testemunha. Excepcionalmente, mas será excepcionalmente, a testemunha será intimada pelo cartório. A intimação judicial do cartório continua existindo, mas não como regra, como se tem hoje, mas para situações especiais. Quando se dará essa intimação pelo cartório? Quando as partes demonstrarem essa necessidade ao juiz, cabe à parte, então, demonstrar que é necessária essa intimação. Segunda hipótese, se a testemunha for servidor público ou militar, ele será intimado pelo cartório. Ou, terceira hipótese, se a parte que arrolar a testemunha for representada por defensoria pública. Nessas hipóteses especiais, o cartório vai providenciar a intimação. Se a gente não tiver diante dessas situações especiais, como eu disse, cabe ao advogado providenciar essa intimação. Quanto à inquirição da testemunha, ou das testemunhas, a gente tem também algumas alterações. Primeiro, hoje, a testemunha. Primeiro são ouvidas as testemunhas do autor, depois as do réu. Primeiro quem faz perguntas é o juiz, depois a parte que arrolou a testemunha e depois a parte contrária. Quando a parte vai ouvir a testemunha ou vai formular perguntas, ele formula perguntas através do juiz. O advogado faz as perguntas para o juiz, que refaz essas perguntas à testemunha, num sistema que muitos diziam ser arcaico. O projeto muda um pouco isso. O projeto, então, permite, primeiro, no artigo 442, que o juiz altere a ordem de oitiva das testemunhas, desde que com a concordância das partes. Essa ordem de ouvir primeiro do autor, depois o do réu, pode ser alterada pelo juiz, se
isso tiver a concordância das partes. Agora, uma alteração relevante aqui também é permitir que a parte faça perguntas diretas à testemunha. Pelo projeto, a parte não vai mais fazer perguntas ao juiz que as transferirá à testemunha. Será feito, é lógico, na presença do juiz, que fará o controle dessas perguntas, mas as perguntas são feitas diretamente pela parte, pelo advogado da parte, à própria testemunha, sem essa intermediação do juiz. É uma alteração importante que se tem também. E o juiz que hoje faz as perguntas no início, ele pode fazer as perguntas antes das partes ou depois. Fica a critério do juiz. Deixa, então, o projeto essa faculdade ao juiz de ouvir, de formular as perguntas antes ou depois. Dito isso, a gente tratou dos principais aspectos, das principais alterações quanto à prova testemunhal, e para encerrar, vou fazer alguns breves comentários a respeito da prova pericial. A prova pericial, a gente sabe, é aquela produzida com a participação de um especialista, então, na matéria, quando há necessidade do juiz se socorrer de um técnico, já que ele não é, muitas vezes, um técnico naquela matéria em discussão. Pelos custos elevados e pela demora, se recomenda que a prova testemunhal só se realize se ela de fato, testemunhal não, a prova pericial se realize desde que ela dependa de fato de conhecimento técnico, ou seja, se não depender de conhecimento técnico, não deve ser deferida aquela matéria, não depender de conhecimento técnico, a prova pericial não deve ser deferida, e também não deve ser deferida se for desnecessária diante das demais provas produzidas, justamente porque ela muitas vezes implica em demora e gasto. Então, se for necessário, tudo bem, mas se não for necessário, não há por que ser deferida. Então, como eu estou falando em gastos, existe aqui uma preocupação com as despesas com a perícia. Quem adianta as despesas ou os honorários do perito hoje no nosso sistema, no nosso código? Quem requer a prova. Se o autor requer a prova, é ele que adianta. Se o réu requer a prova, é o réu que adianta. Agora, no nosso atual sistema, se ambas as partes requerem a prova pericial, quem adianta é o autor. Se o juiz que tem poder instrutório, ou seja, pode determinar a realização de prova pericial, até mesmo de ofício, se a prova, então, pericial é deferida de ofício, é determinada de ofício, cabe também ao autor adiantar a prova. Então, o autor adianta a prova quando ele requer a prova, ou quando é determinada pelo juiz ou requerida por ambas as partes. E o réu adianta os honorários do perito quando ele requer. Agora, existe nos dias atuais, por conta do atual artigo 27 do Código de Processo Civil, uma discussão muito grande se é saber se o Ministério Público e a Fazenda Pública devem antecipar os honorários do perito. Como existe uma dispensa de adiantamento de custas no artigo 27 do atual diploma, muitas vezes a Fazenda Pública defende que não deve adiantar os honorários do perito porque serão pagos ao final pelo vencido. O mesmo vale para o Ministério Público. Mas isso muitas vezes cria dificuldade à realização da prova pericial, porque o perito, obviamente, não quer trabalhar de graça ou aguardar o final para lá na frente receber, se é que vai receber, se vai ter que brigar, etc. e tal. Então, muitas vezes, o perito não quer realizar a prova dessa forma. Mas mesmo hoje, por interpretação do atual artigo 33 do CPC, alguns autores, ou muitos autores, defendem que a perícia, os honorários do perito, a Fazenda e o Ministério Público devem adiantar, sim, que essa isenção não vale para honorários periciais, por conta da interpretação do atual artigo 33. Mas o legislador, no projeto do Código, resolveu deixar essa situação clara, acabar, então, com essa discussão. Primeiro, ele cria o artigo 93 do projeto, que substitui o atual 27, dizendo que que as despesas dos atos realizados a requerimento da Fazenda Pública serão pagos afinal pelo vencido, à exceção das despesas periciais. Então, o futuro artigo 93, substituindo o atual 27, nem exclui, nem isenta o Ministério Público. E quanto à Fazenda Pública,
deixa claro que essa isenção não vale para despesas periciais. Ou seja, a Fazenda Pública tem que antecipar, sim. Então, acaba com essa grande discussão que se tem aqui. Não há dispensa quanto aos honorários periciais nem do Ministério Público, nem da Fazenda Pública. E se a perícia, aqui voltando, deixando de lado um pouco essa questão, mas aquilo que se tem hoje, que se for pedido por autor e réu, o autor adianta, pelo novo código, se for pedido pelos dois, a despesa será rateada. Então, pelo projeto, se autor e réu requererem a produção de prova pericial, se hoje ela é adiantada pelo autor, pelo projeto ela será rateada entre as partes. Da mesma forma, se a perícia for realizada por determinação do juiz, ou seja, realizada de ofício pelo juiz, também ela é rateada e não antecipada apenas pelo autor, como se dá em dias atuais. E diz o código ainda que quando o poder público é parte, ou quando a parte que requer a perícia é beneficiário da justiça gratuita, diz o projeto, em princípio a perícia se realizará por instituição pública. Então, se for a parte, a Fazenda Pública, ou a parte beneficiária de justiça gratuita, deve-se preferencialmente realizar a perícia por instituição pública. Mas na ausência de instituição pública, mesmo que requerido por uma parte beneficiária da justiça gratuita, cabe ao poder público antecipar os honorários do perito. Então a parte é beneficiária da justiça gratuita, pede a prova pericial. Não tem instituição pública apta a realizar aquela prova. O juiz nomeia perito. Quem vai quem vai antecipar os honorários do perito ou depositar os honorários do perito? O poder público. E o poder público promoverá a execução desse valor que tiver que depositar se o beneficiário da justiça gratuita sair vencedor. Então ele deposita no lugar do beneficiário da justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita ganha a ação. Então o réu, ele é condenado nos ônus sucumbenciais, em todas as despesas, inclusive nas despesas periciais. Como o poder público depositou, vai poder executar a parte vencida para reaver, então, o valor que teve que depositar. É uma outra alteração que se tem quanto à produção da prova pericial. Também o novo Código, no seu artigo 451, se preocupa com a necessidade do perito comunicar os assistentes técnicos das diligências que vai realizar. Hoje, o perito já deve garantir acesso e acompanhamento das diligências aos assistentes técnicos. Mas o projeto, no artigo 451, estabelece o dever do perito comunicar previamente os assistentes das diligências que vai realizar. Então ele deve comunicar os assistentes com antecedência mínima de 5 dias, comprovando nos autos essa comunicação. Então o perito terá que comunicar os assistentes técnicos das diligências e comprovar nos autos que realizou essa prévia comunicação, mostrando então a preocupação do legislador com essa questão, com essa necessidade de se permitir que o assistente técnico acompanhe a produção, as diligências do perito. Para finalizar, uma rapidíssima consideração a respeito da produção antecipada de provas. Hoje o nosso código prevê a produção antecipada de provas, falando de uma maneira superficial, genérica, cabe a produção antecipada de provas sempre que há risco de perecimento da prova. Se tiver que esperar o momento próprio, eu posso não conseguir mais produzir essa prova. Porque, por exemplo, uma testemunha que está para falecer, faleceu. Porque, por exemplo, teria que ser feita uma prova pericial em determinado local que vai sofrer alterações no curso da ação e ele não vai poder constatar qual é a situação atual daquele local. Então, quando há risco de perecimento da prova, se autoriza a produção antecipada de provas. No projeto, mantém-se essa possibilidade de produção antecipada de provas, quando há risco de
perecimento, mas se introduz duas outras possibilidades de produção antecipada de provas. A primeira delas, cabe a produção antecipada de provas quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a tentativa de conciliação. Aqui não se fala na urgência ou no risco do perecimento. Se a produção da prova for importante para viabilizar uma tentativa de conciliação, é caso de se autorizar ou de se deferir a produção antecipada de prova. E uma outra possibilidade introduzida no projeto é a possibilidade, então, de produção antecipada de prova quando o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Então, vamos imaginar que uma parte pretende propor uma indenização pleiteando uma reparação, uma indenização, então, de outra parte. Mas a outra parte vai se defender naquela ação dizendo que não tem nada a ver com isso, não tem qualquer responsabilidade, não tem nada a ver com a história, não foi ela que produziu o dano. Ora, muitas vezes, se a gente conseguir, se a gente autorizar essa produção prévia da prova, e na produção de prova ficar demonstrado que aquela parte de fato é responsável por aquele prejuízo, isso pode facilitar uma conciliação. O que o réu, ou o futuro réu pode pensar, ou o réu na produção antecipada de prova? Ora, se ele propuser essa ação, diante da prova que foi produzida, numa prova pericial muito bem realizada, profunda, clara, eu provavelmente vou perder a ação. Então eu já vou fazer o acordo aqui, independente ou antes da propositura dela. Então, se essa prova produzida antecipadamente for útil para evitar a propositura da ação, ou para permitir, então, a conciliação, ela deve ser deferida, mesmo que não exista o risco de perecimento que hoje se exige para a produção da prova antecipada. Certo? Dito isso, então, eu acho que eu tratei dos pontos aqui, dos principais aspectos que eu imaginei serem importantes nessa nossa discussão de hoje. Espero que tenha sido proveitosa essa nossa conversa e nos vemos aqui amanhã novamente às 19 horas. Muito obrigado pela atenção e até amanhã.